Bom dia! Bom dia, Dilma! Seja bem-vinda! Que Deus nos abençoe grandemente, que assim seja a todos nós. Vamos aguardando um pouquinho, nos harmonizando, né? Bom dia, amigos! Sejam todos bem-vindos. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, horário que você estiver assistindo. Vamos iniciar então fazendo uma prece. Como toda atividade espírita, a gente inicia com uma prece, né? Senhor Jesus, nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos inspire, para que a cada dia possamos ser pessoas melhores, para que nossas mentes e nossos corações se iluminem e entrem em sintonia com a Tua luz, com a Tua harmonia, com a Tua paz, para que nós possamos fazer desta vida uma vida melhor e assim fazermos melhor as vidas daqueles com quem convivemos também. Obrigada pelo dia de hoje, pela saúde, pela vida, pela oportunidade. Bom dia! Bom dia, minha amiga Rose, querida, seja bem-vinda. Olha, hoje a gente está aqui nessa sexta-feira, né? Hoje é dia 5 de novembro do ano de 2021 e a gente está aqui na nossa página, no Evangelho no Ar. E lembrando que nas sextas-feiras e manhãs alternadas, a gente tem a apresentação do estudo do livro de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então vamos lá. Lembrando que esse trabalho é feito em sintonia com a nossa amiga Rose Kodama. Então, em uma sexta-feira eu venho, na outra sexta-feira a Rose vem e assim a gente vai. Bom dia, Elaine, que delícia ter você aqui. Sabe que eu estava lendo agora mesmo aquelas suas mensagens em Esperanto e estava adorando. Obrigada por toda a luz que tu derrama pra gente, através das redes sociais e através do trabalho no Espiritismo também. Bom dia, Célia, Celinha querida, lá do Centro Espírita Paz do Senhor, faz um trabalho belíssimo na arte espírita, né? Então vamos lá. Hoje a gente tem um assunto muito legal. Lembrando que a gente já falou de coisas maravilhosas aqui. Esse livro, Jesus e a Atualidade, vem assim derramando luz, né, pra gente. A gente já falou sobre Jesus, reencarnação, Jesus e humanidade, amor, tolerância, honra, justiça, dever, alegria. E hoje a gente vai falar coragem. Ah, meu Deus do céu, eu tive que ter muita coragem para ler isso daqui e realmente tentar entender profundamente, no íntimo, o que Joana está querendo nos dizer nessa mensagem. Vamos lá? Vamos comigo? Olha só como Joana começa o texto. A coragem de Jesus. A sua foi uma vida de constantes desafios, a vida de Jesus. Em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente com desassombro. A mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, fez dele o paladino da coragem. Olha só, Jesus era portador de uma mensagem que iria libertar as nossas consciências, né? Nos libertar de tanta coisa que nós trazíamos ao longo da nossa história, que nos dificultava a percepção da verdade. E então Jesus veio nos mostrar a verdade. Ele que se fez o caminho, a verdade e a vida, e que disse que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por ele, né? E ele realmente teve que ter muita coragem. Quem lê os evangelhos, quem se interessa por conhecer mais profundamente a história de Jesus, as suas experiências, as suas vivências, e
principalmente, acima de tudo, as suas mensagens e compreende o que ele veio fazer por nós, o que ele foi capaz de plantar no coração da humanidade como um todo, entende que ele teve muita coragem, né? E Joana continua dizendo que ele nunca anuiu, ele nunca colaborou com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Então, Jesus, ele nunca anuiu, ele nunca concordou com qualquer tipo de injustiça, com qualquer tipo de ilegalidade. E, inclusive, uma das coisas que chama bastante atenção é que, mesmo não sendo do mundo dos homens, né, ele se fez homem, e enquanto na experiência humana, ele honrou todas as leis humanas. Então, ele não anuiu em momento nenhum com nenhum tipo de ilegalidade. Fosse essa ilegalidade das leis humanas, fossem das leis divinas, né? Até porque a gente sabe que a lei divina, a lei de Deus, está inscrita na nossa consciência. E Jesus era, dos seres que habitaram o planeta, o ser com maior consciência da sua realidade, com maior consciência do ser espiritual que ele era, não é? Então, para ele, essa era uma consciência extremamente presente, diferente de nós. Nós, inclusive, Joana nos explica que nós temos ainda um altíssimo nível de inconsciência. E o próprio Jung chegou a dizer que seria como se a nossa consciência seria comparável a uma rolha no meio de um oceano. Então nós temos ainda pouca consciência, porque a gente não lembra de muitas coisas das vidas passadas. A gente não lembra de muita coisa dessa vida, dessas experiências, de tudo que a gente já experienciou e viveu, mas que estão gravados em nosso ser, gravados em nosso inconsciente, né? Então, aqui Joana nos fala que Jesus, ele se recusava a colaborar e a concordar com todas essas injustiças. E ele se fez presente, se fez vivo, justamente para nos trazer o conhecimento do que era a justiça, do que era a real justiça diante de Deus, para que nós entrássemos então em contato com essa nossa consciência e, consequentemente, entrássemos em contato com a verdadeira lei divina, né? Joana continua assim, ó. Jesus elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Naquela época, a região de Samaria era considerada uma região que não frequentava a mesma igreja que os judeus, eles tinham uma igreja própria, então eles tinham alguns hábitos, alguns costumes, tanto religiosos como de toda a ordem, que eram diferentes dos judeus. E por isso os samaritanos eram considerados pessoas não gratas, pessoas que não eram, né, bem-vindas na sociedade deles. E quando Jesus falou a parábola do bom samaritano, ele trouxe justamente um samaritano, que era uma pessoa de uma casta desconsiderada, detestada, né? E falou durante essa parábola do levita que passou sem prestar assistência, de um sacerdote que passou sem prestar assistência para aquele irmão caído à estrada. E com isso, Jesus quis nos dizer que o que nos move são as nossas causas mais íntimas. O que nos move são os nossos objetivos principais que nos levam a viver a vida e a agir de acordo com essa nossa consciência. E então Jesus traz para eles que as castas, a ordem social, toda essa questão de imperativos sociais não é relevante, não são relevantes, porque o que é mesmo fundamental é quem nós somos. O que nós trazemos em nosso espírito, em nosso self, como Joana e Jung nos dizem, né? Jesus
Joana continuou falando de Jesus. Olhem só que coisa linda. Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura. Jesus acolheu essa mulher, escolhendo uma mulher equivocada, de conduta pública irregular, para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Então aqui, ó, Jesus escolheu mesmo para fazer, para esse apoio, para uma mulher. A gente conhece a história da mulher prostituta, ou não prostituta, mas uma mulher que havia sido infiel, cujo crime, a infidelidade, era a forma dos homens resolverem isso e fazerem justiça de acordo com seus padrões da época era através do apedrejamento, né? Então ela era realmente uma mulher que havia se equivocado no caminho, mas Jesus não a culpou, inclusive falou, né? Quem estiver livre de pecados que atire a primeira pedra. E ninguém ousou atirar a primeira pedra, porque todos naquele momento, pela própria presença de Jesus, tiveram consciência então do que seria estar livre de pecados. Isso é profundo, né? Mas se a gente for um pouquinho além disso, neste momento, neste contexto histórico em que as mulheres não tinham vez, em que as mulheres não tinham voz e que na pirâmide social as mulheres ficavam na base da pirâmide, inclusive junto com os escravos, de grande valia essa postura de Jesus, valorizando a mulher, protegendo-a nos seus direitos e chamando-a à consciência dos seus deveres também. Jesus fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Ele fez com que fossem ouvidos a voz dos humildes e dos esquecidos. Conviveu com pessoas chamadas de má vida, sem receio de se contaminar, com total desprezo dos que possuíam privilégios de uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Jesus não gostava de hipocrisia, não gosta, não concorda com a hipocrisia. E pessoas que levam uma vida má ocultamente e que na superfície das relações sociais tentam manter uma persona de uma pessoa boa, caridosa, infelizmente não enganam, né? A quem realmente interessa. E Jesus, então, mesmo assim, conviveu com essas pessoas chamadas de má vida, sem recear se contaminar. Então, fica a reflexão para nós. A gente está falando aqui sobre coragem, a coragem de Jesus de falar do samaritano que era bom, apesar de não ser considerado digno de uma sociedade, apoiou as mulheres que eram consideradas inferiores, apoiou os humildes, os esquecidos e apoiou também aquelas pessoas chamadas de má vida, porque ele conseguia identificar nessas pessoas quais eram realmente as suas essências e o que aquelas pessoas queriam realmente da vida. Porque em algum momento todos nós queremos a luz. E então, nós, nesses momentos de nossas vidas aqui, que estamos tendo essas tantas oportunidades de exercitarmos o amor ensinado por Jesus, que paremos de julgar, né, os nossos semelhantes e que passemos a acolher mais, acolher melhor, com mais frequência. Jesus, a palavra de Jesus sempre foi suave para os sofredores, mas era contundente e viril nos perversos, nos bajuladores e nos pusilânimes, os quais ele nunca temeu. Ele não teve medo, ele sempre teve muita coragem de enfrentar a verdade que ele veio trazer para nós e de defender essa verdade fortemente, com coragem, mas principalmente com muito amor. E muitas vezes nos equivocamos ao pensar que fazer tudo com muito amor é fazer tudo sem força, e que ser bondoso não é ser contundente como Jesus se fez. Não, no momento de defender
o bem que nós já temos definidos na nossa consciência, que nós sejamos firmes, não violentos. Jesus nunca foi violento, mas que sejamos firmes nas nossas convicções, que saibamos defender o que acreditamos, o bem, o belo, o melhor. Jesus, em momento algum, receou perder a vida, porque ele veio para dar a sua vida. Ele não negociou favores, nem se submeteu às conveniências humanas. Se Jesus tivesse se submetido às conveniências humanas, ele não teria enfrentado os judeus na época, ele não teria vivido a vida que ele escolheu viver, né? E nós não teríamos hoje esse evangelho maravilhoso, nos ensinando então qual é o caminho a seguir. Olha só, humilde, não se fez subserviente, afável, não se tornou piegas, amigo, não se qualificou subalterno. É muito diferente ser servil, uma pessoa disposta a servir, a ajudar, de ser subserviente, uma pessoa que se dispõe a ser inferior, a se colocar como um tapete, a gente usa normalmente, né, essa expressão popular. E isso não é saudável. Saudável é ser humilde, mas ser humilde é ser simples de coração, né? E não se expor a situações muitas vezes de humilhação, etc. Não é você não defender as suas ideias, como a gente já vem falando aqui. Jesus, sempre estoico, ou seja, sempre inabalável, firme, seguro de si mesmo, mantinha linguagem e conduta próprias para cada ocasião, para cada pessoa e para cada circunstância, sem afastar-se do roteiro que ele estabelecera. Então, agora fica a pergunta para nós. Qual é o roteiro que nós estabelecemos para nossas vidas? Se Joana nos fala aqui que Jesus mantinha essa linhagem, né? A linguagem e conduta para cada ocasião, para cada circunstância, para cada pessoa, dentro do roteiro que ele estabelecera, quer dizer que para nós agirmos com firmeza e com coragem na nossa vida e para que isso seja válido, a gente tem que saber o que nós estamos escolhendo viver, não é? Qual é o nosso roteiro? O que nós pretendemos atingir? Aonde nós esperamos chegar com essa nossa caminhada? A partir do momento que nós conhecermos os nossos objetivos e traçarmos os nossos roteiros, vai ser mais fácil para identificarmos qual é a conduta que nós queremos ter ao longo da vida. A Elaine está dizendo aqui para nós que ser humilde é ser simples de coração. Exatamente. E quando a gente é simples de coração, quando nós consigamos ser simples de coração, a gente vai conseguir amar com mais facilidade também, porque aí a gente vai conseguir entender que os nossos semelhantes passam pelas mesmas histórias que nós, né, Elaine, né, Rose, Célia, todos os nossos amigos que estão aí. Então, se nós entendemos que todos nós estamos a caminho e que esse caminho nos coloca em semelhança muito grande, todos nós buscando por uma vida melhor, buscando por iluminação, buscando por um desenvolvimento maior, então estamos todos juntos. Então não somos melhores nem piores que ninguém, somos irmãos. E isso nos faz amar a nós mesmos também, de uma maneira mais simples. E a Rose tinha colocado ali, ó, que exatamente nossa consciência ainda precisa ser despertada. E esse é um trabalho de cada dia, né, Rose? A gente segue a cada dia despertando um pouquinho mais conforme a gente vai experienciando essa vida maravilhosa. Jesus viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Qual é o teu Deus? Lembrando, né, que Kardec nos fala no Livro dos Espíritos o que é Deus, não é quem é Deus. Então, qual é o nosso Deus? A que Deus nós estamos servindo? O que nós estamos buscando? Se nós identificamos qual é o Deus, que Deus é este, fica mais fácil a gente ter coragem para enfrentar o mundo, porque nós, mais uma vez,
traçamos o nosso roteiro com segurança e com amor. Aí, Joana passa para uma parte agora do capítulo em que ela nos dá dicas de como a gente se espelhar em Jesus, de como a gente olhar para essas oportunidades que Jesus nos deu através de sua vida para termos uma vida melhor. E olha como ela começa: apoia-te nele. Apoia-te em Jesus. Se apoia em Jesus. Ele está ao teu lado, ao meu lado, ao nosso lado sempre. Ele deu a vida dele para que a gente estivesse onde está hoje, para que esse amor começasse a despertar em nossos corações. Apoia-te em Jesus. Sob tribulação, sob dificuldades da vida ou fora dessas dificuldades, nos bons momentos, busca Jesus. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como Jesus agiria nessa situação e faze conforme te inspira a consciência reta. Quando tivermos em dúvida ou quando a gente sentir injustiça em algum momento de nossas vidas que estamos sendo injustiçados, entramos em nosso quarto íntimo, nos comuniquemos com Jesus, pedimos o seu auxílio, ele está aqui, presente o tempo todo, e pensa: Jesus, como você agiria? Jesus, como eu posso agir? E aí, com a consciência reta, vai ser mais fácil da gente acertar esses nossos tentames. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus. Tranquilamente pensa: se Jesus foi corajoso em tudo que ele viveu, como que eu posso viver a minha vida com coragem, com determinação? Tem coragem de viver, Joana nos fala. Não te escondas nem escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras. Olha para ti mesmo. Se for necessário, vai na frente do espelho, olha fundo nos teus olhos, busca o teu espírito e conversa contigo mesmo. O que você espera realmente dessa vida? Para que está aqui? Qual o teu objetivo? E quando você olhar bem fundo nos teus olhos, você encontra Jesus ali junto contigo. Pensa nele, pede inspiração. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos de Jesus, e rompe os grilhões, essas correntes que te prendem ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Rompe essas correntes, quebra essas energias, liberta-te. Se a libertação é Jesus e Ele está aqui conosco o tempo todo, apoia-te nele. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias e seja confiante na vitória. Não fuja dos deveres que te competem realizar. Não adianta fugir. Não existe um lugar no mundo em que a gente possa fugir da nossa própria consciência, em que possamos realmente nos ocultar de quem somos. Então, enfrenta com naturalidade. Faz parte da vida. Às vezes, a gente, quando entramos em um sofrimento, uma revolta, uma negação da realidade que experienciamos, nós acreditamos que o mundo está sendo injusto, que as pessoas estão sendo injustas, que não nos tratam como merecemos. Muitas vezes, do alto do nosso orgulho, nós acreditamos que merecemos mais. E todos esses conflitos fazem com que a gente não tenha coragem de enfrentar a nossa verdade, a nossa história. Qual é o nosso papel nisso tudo? E a Dilma fala aqui para nós, ó: ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para candidatar à felicidade, que foi a Joana que falou. Perfeito, Dilma, obrigada pela tua colaboração. Não tem como fugir dos desafios da vida, né? Porque esses desafios são técnicas de avaliação moral, são testes para ver como nós estamos reagindo, né? Em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. Cada vez que o que você fez, você julgue que não deu certo, não
se arrepende. Foi o melhor que você fez, foi o melhor que nós podíamos fazer naquelas circunstâncias, naquele momento, com aquelas experiências que tínhamos, né? Então, se enche de arrependimento e também não fica deprimido ou não fica se vitimizando. Não é nada disso. Aprende. Olha para aquela experiência que você viveu, avalia o que você viveu e por que você está passando por isso e aprende para que você não precise passar por isso novamente. Ou seja, para que você não precise passar por essa aflição, por essa dor novamente. Porque quando você passar por uma experiência semelhante, você vai ter uma postura diferente. E essa postura diferente, mais disposta ao crescimento e ao acerto, vai facilitar o caminho. Não é? É para isso que a gente vive, através do exercício, errando, acertando, assim a gente segue. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Nós somos resultados da nossa experiência. Nós somos tudo que deu certo e errado nas nossas vidas. Se assim não fosse, não seríamos o que somos hoje. E nós sabemos que nós estamos saindo, mas ainda no mundo de provas e expiações, em que todos nós temos muito ainda a expiar e a provar. E tá tudo certo, faz parte do caminho, não é? Nunca temas a ninguém. Olha só. Não tenha medo de ninguém, atribuindo a esse alguém uma superioridade e um valor que certamente não possui. Aqui, Joana está nos dizendo que a gente não precisa ter medo das pessoas, porque ninguém é superior legitimamente do que ninguém. Aqui, Joana não nos fala da autoridade legal. É lógico que a gente tem que, dentro da lei dos homens, a gente tem que respeitar. Que diante da lei de Deus também a gente tem que respeitar, mas não temer. E dela continua: respeita sim as conquistas de cada pessoa, considera essas conquistas e toma como um estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Joana nos fala aqui que cada pessoa está onde está porque de alguma forma conquistou aquela posição. E se você vê alguém que tem essas conquistas, olha para essas pessoas, considera, respeita as conquistas dela e usa isso como um estímulo para ti, para que você também consiga esse tipo de realização. E aqui Joana nos fala para a gente fugir, na verdade, da inveja e para a gente aprender a olhar para os outros com admiração. Bom dia, Rosa. Opa, Simone Rosa, seja bem-vinda. Anete também, sejam bem-vindas. Então, voltando, não é inveja, é admiração. É a gente ver as pessoas que têm alguma qualidade que nos inspiram e nós olharmos para essas pessoas, o que elas fizeram, como elas conquistaram isso, será que eu quero isso para mim? E sendo assim, qual é o caminho que eu posso traçar, escolher e caminhar para atingir esse meu objetivo? Concede-te o direito de ser humano e o dever de cresceres sempre, sem que te detenhas no degrau ou no patamar onde te encontras. Evolução é o nosso caminho. E a gente sempre fala, né? A gente ouve no Espiritismo que não há como regredirmos, a gente não perde essas características já conquistadas, mas a gente pode parar no caminho. E a falta de coragem e o assunto que nós estamos falando hoje, o capítulo do livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, é o capítulo Jesus e Coragem. A coragem, então, de a gente se assumir como um ser humano, sendo ser humano, nós somos falíveis, podemos errar e temos direitos e deveres de crescer sempre, de aprender sempre, a cada dia. Joana aqui quer nos dizer: livra-te da acomodação, larga a zona de conforto, né? Puxa as manguinhas, arregaça e vai para a batalha. Ninguém veio aqui nesse planeta de férias. Todos nós estamos aqui para crescer. E crescer não é fácil. Exige muito trabalho, exige muita luta.
age sempre ajudado pelo otimismo. Tenha coragem de ser otimista. O medo é inimigo atroz que dizima vidas aos milhões. Qual é a relação do medo com a revolta? Qual é a relação do medo com a depressão? Qual é a relação do medo com a ansiedade? E se a gente for pensar que todas essas doenças mentais que atualmente, na pós-pandemia ou durante ainda a pandemia, nós viemos enfrentando, a gente pode pensar em que momento nós entramos em contato com tantos medos que nós temos e em que momento nós vamos apoiar-nos em Jesus, que está ao nosso lado, olharmos para quem somos, para a nossa história, de tudo que já conquistamos, do que podemos conquistar e lembrarmos do otimismo e da coragem. Vocês hoje estão quietinhos, não estão fazendo muito comentários, né? Vamos lá, colaborem comigo. Tem alguma coisa que vocês acham disso tudo que a gente está falando que merece ser comentado também? Me ajudem. Aí Joana fala assim, ó: a coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Olha só que coisa linda isso. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege uma conduta correta para uma vida feliz. Quer dizer que quanto mais a gente agir dentro do que a gente acha correto, adequado, justo, mais coragem a gente vai ter. Isso é muito importante, porque pensem bem, quanto dos nossos medos e da nossa falta de coragem estão relacionados com a culpa, com aquele sentimento de não estarmos cumprindo com as nossas missões, com aquele sentimento de que a gente não está fazendo o melhor que pode, né? Então, Joana nos diz que quando a gente tiver como uma conduta baseada nos nossos valores morais, a gente vai ter coragem. Então analisa. Se nós não estamos tendo coragem, então quer dizer que no fundo a gente não está fazendo as escolhas de acordo com a conduta correta que nós mesmos traçamos para nós. É a lei divina na nossa consciência nos chamando a atenção, nos convidando a reflexionarmos, como diz o nosso querido Divaldo, né, sobre essas oportunidades. E olha que Joana nos fala: a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, de receios, de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Então, coragem. Como que a gente treina coragem? Joana está nos dizendo aqui. Como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai aprender a viver com coragem? Então, treinando essa coragem continuamente. Como? Cada vez que a gente vence essas pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassar, quando a gente vence os nossos complexos de inferioridade, que todos nós temos em algum grau, quando a gente vence essas doenças que nós criamos, reais ou imaginárias, quando a gente, em cada vitória, a gente se fortalece em nossos ânimos, né? E a cada insucesso a gente reconsidera como deve agir. É assim que a gente treina a coragem de viver. Ou seja, prestem atenção, sendo conscientes do que estamos vivendo, nos autoanalisando, nos autoconhecendo, que é a principal proposta de Joana de Ângeles, que Joana chama de autodescobrimento, porque nós ainda estamos nesse processo de descobrirmos a nós mesmos, né? Coragem é conquista que difere muito da temeridade, ou seja, da imprudência. Ter coragem não é ser imprudente, ser descuidado, ser invigilante. Não tem nada a ver. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário ou imprudente ou descuidado é precipitado, impiedoso e irresponsável. Ai, meu Deus, essa é forte, né? Veja bem, ó.
Quem tem coragem, espera, é paciente, confia, tem fé e age no momento próprio. É uma pessoa cautelosa, consciente e firme, né? O temerário ou o imprudente é precipitado, ele age sem pensar, então no impulso, é impiedoso, ele não tem piedade, ele não pensa nos seus semelhantes quando vai agir e é irresponsável. Se ele é irresponsável, ele não pesa as consequências das suas ações e não está disposto depois a colher as consequências dessas ações, né? Então, um homem de coragem, será que nós somos corajosos? Será que a gente está vivendo? Bom dia, Jane, seja bem-vinda. Será que nós estamos sendo corajosos? Então vem cá. Joana nos diz então que é paciente, tem fé e é proativo. Você é proativo? Você é paciente? Você tem fé? Você acredita? Bom dia, querido Luiz, como vai, senhor? Seja bem-vindo. Então, Joana finaliza colocando para nós: toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Diante de tudo que a gente conversou nessa manhã, nesse dia lindo, com a oportunidade de vivermos mais uma vez aqui entre nossos irmãos, falando sobre Jesus e coragem, Jesus sempre tão atual, né? Então eu convido a todos para nós fazermos mais uma reflexão e pensarmos aqui. Se Jesus está comigo, o que temerei? Joana nos disse aqui: apoia-te em Jesus. Então, nós finalizamos agradecendo a Jesus por esse apoio, por essa oportunidade, agradecendo a Joana por tantas mensagens de esperança e de amor que nos traz através desse convite de autoconsciência. Pedimos a Deus, nosso Pai, que ilumine a residência de todas as pessoas que vierem a nos encontrar através desse vídeo e que elas possam sentir a presença de Jesus em suas vidas, em seus corações, naqueles que elas encontram no caminho também. Jesus está em todos nós, afinal estamos todos mergulhados no fluido cósmico que nos faz todos irmanados em uma única energia. Que nós escolhamos o otimismo, a coragem, a força, que vai nos levar ao encontro daquilo que nós aspiramos quando assumimos essa atual encarnação. Fiquem com Jesus, apoiados neles, e que Ele abençoe a todos nós. Gratidão. Beijos, queridos. Até o próximo encontro.